Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais um episódio do Acontece. Este podcast é uma produção do MS Press. Tenho recebido alguns feedbacks sobre nossos episódios anteriores. Baseado no indicativo dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes, a partir do episódio de hoje, iremos focar em um único tema. Buscarei o máximo de informações, pesquisas e, quando possível, até a participação de algum profissional sobre o tema que será abordado. Neste episódio, iremos falar sobre depressão, que está afetando uma grande porcentagem de brasileiros. Portanto, permaneça por aqui e acompanhe o nosso episódio. Você pode nos acompanhar pelo Spotify, pelo YouTube, o Encore.fm. A interação pode ser pelo e-mail acontece.redação@yahoo.com ou pelo WhatsApp 011 987288669. Nossos episódios são semanais. Agradeço sua companhia e disponibilidade do seu tempo em nos prestigiar. Vamos em frente. O Acontece, o seu podcast, está começando agora. Brasileiros estão mais deprimidos, segundo pesquisa Vigitel. Vigitel, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Compõe o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis, o DCNT, do Ministério da Saúde. Um percentual cada vez maior de brasileiros sofre de depressão, e a pandemia de Covid-19 pode ter contribuído para agravar o problema. De acordo com a pesquisa Vigitel 2021 do Ministério da Saúde, divulgada na semana passada, em média, 11,3% dos brasileiros relatam um diagnóstico médico de depressão. É um número bem acima da média apontada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, para o país de 5,3%. O Vigitel é um levantamento anual sobre saúde nas capitais e é a primeira vez que traz números da depressão. O levantamento mostrou também que, em média, há mais pessoas no país com depressão do que com diabetes, 9,1%, doença crônica considerada muito comum. O trabalho revelou ainda que a frequência de adultos com diagnósticos médicos de depressão variou bastante entre as capitais. Foi de 7,2% em Belém a 17,5% em Porto Alegre. Como já é sabido, a doença afeta mais mulheres, 14,7%, do que homens, 7,3%. E aparece com percentuais semelhantes em todas as faixas etárias. Já tínhamos o indicativo de que o problema estava aumentando e, por isso, decidimos incluir a depressão no Vigitel, que é feito com maior periodicidade, explicou o professor Rafael Moreira Claro, da Universidade Federal de Minas, coordenador do trabalho. A situação estressante que vivemos devido à pandemia pode ser um fator que aumentou este índice. 2 anos pós-pandemia, a situação tem piorado. As políticas públicas não se ateve a esta demanda patológica. Como a depressão é uma doença silenciosa e cercada de tabus, os casos ainda tendem a ser subnotificados. Nestes tempos que vivemos, que cada vez mais exige da gente muito, visto que agora são somadas a um contexto pandêmico, de uma ameaça invisível que continua entre nós. Afinal, a Covid-19 não acabou. Alguns estudos mostram que em grupos específicos, sobretudo de profissionais de linha de frente, o aumento foi muito maior, chegando a 40%. Para os especialistas, não há uma explicação única para o fenômeno. As demandas da vida contemporânea têm um impacto, bem como o aperfeiçoamento do diagnóstico e o excesso de diagnósticos. Somos o tempo todo confrontados com a exigência de sermos excelentes gestores de nós mesmos. Não serve ser bom, tem que ser excelente. A gestão do tempo, das emoções, tudo precisa acontecer de forma muito competente. A redução dos preconceitos que cercam a doença e a melhoria dos diagnósticos certamente contribuíram para o aumento do número real de casos.
Não se pode descartar um excesso de diagnósticos errôneos, em que questões inerentes à existência humana são transformadas em doença. O Vigitel também mostrou um aumento no consumo exagerado de álcool e uma redução na prática de atividades físicas. Duas variáveis ligadas à depressão. O trabalho mostra que praticamente a metade da população, 48,2%, pratica menos atividades físicas do que recomendado. E o consumo abusivo de bebida alcoólica chegou a 18,3%. A depressão resulta de uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Pessoas que passam por eventos adversos, como desemprego, luto, trauma psicológico, são mais propensas. Episódios de depressão podem ser leves, moderados ou graves. Alguns sintomas a serem notados são tristezas persistente, humor deprimido e desânimo, baixa autoestima, sentimentos de inutilidade, perda de interesse em atividades antes apreciadas, alterações no apetite, ganho ou perda de peso súbita, insônia, excesso de sono e fadiga acentuada. Dependendo da avaliação médica, os tratamentos podem ser por psicoterapia ou medicamentosos, ou uma combinação dos dois. A Porto Alegrense, preservando o anonimato, irei citar somente as suas iniciais. IR, de 50 anos, foi diagnosticada pelo psiquiatra com transtorno bipolar. A identificação surgiu há cerca de 20 anos, quando estava em seu segundo casamento. Ela comenta que sempre lidou com relações de mudança de comportamento e aquela tristeza absurda. Sempre teve muitas dúvidas sobre esse diagnóstico de bipolaridade, pois seus episódios de depressão são muito mais persistentes do que qualquer outra coisa, afirmou a comunicadora que trabalha em um canal de TV. IR relatou que no início da doença conseguia identificar suas crises de mania, como por exemplo, euforia exacerbada, descontrole nos gastos econômicos, em especial supérfluos, irritabilidade extrema. Na época, fazia consultas particulares com um psiquiatra e tomava remédios. Entre os medicamentos receitados estavam o divalproato de sódio, indicado para o tratamento de episódios de mania associados com transtornos bipolares, e cloridrato de sertralina para sintomas de depressão e ansiedade. Segundo ela, tomou por algum tempo e depois parou por conta própria. Após um período, a paciente retornou ao médico e começou a se tratar com topiramato para a estabilização do humor e quetiapina para o tratamento de manutenção do transtorno afetivo. Ela fez o tratamento por um tempo e parou de novo. Segundo ela, eu vivo o presente. A depressão foi tão forte que até tomou conta da tentativa que o paciente bipolar pode ter. Por exemplo, vou gastar dinheiro para quê? Vou discutir para quê? Não tenho muitas expectativas com as coisas, não possuo mais aquela vontade, sabe? Lamentou. A paciente revelou que desistiu dos tratamentos convencionais, como psiquiátricos e psicológicos, pelos altos valores das consultas e remédios para combater a depressão e a ansiedade. A perda do emprego repentinamente em 2015, justo às vésperas de seu aniversário, a morte da minha avó e o fim do segundo casamento foram fatores cruciais, comentou IR, que já pensou em suicídio algumas vezes. Muita gente ainda não acredita, mas ter um animal de estimação faz bem à saúde. Pode ser um cão, um gato, um hamster ou mesmo um coelhinho. O fato é que conviver com esses animais traz alegria e bem-estar, e o convívio é sempre muito agradável e recompensador. A gaúcha IR, que também é mãe e avó, atribui sua vida a cuidar especialmente de gatos de estimação. Vivo por eles. Os gatos são a minha medicação e assim me mantenho estável em pé como lutador, entende? Explicou a gaúcha. Já a idosa Zilma de Souza, de 70 anos, residente em um apartamento na zona norte de Porto Alegre, disse que foi diagnosticada com depressão após a morte do marido, em janeiro de 2014. Na época, ela sentia muita tristeza, um vazio grande, vontade de dormir, apenas dormir.
Fez tratamento psiquiátrico por 1 ano e meio. Posteriormente, seguiu apenas com os medicamentos. Larguei as consultas porque só falava e nada do médico me dizer algo, apenas me dava medicamentos. Claro que os remédios ajudaram e ajudam até hoje, admitiu Zilma. Entre os medicamentos expostos em uma caixa na mesa da sala estão o clonazepam, um ansiolítico bastante eficaz contra transtornos de ansiedade, e o escitalopram, utilizado para tratamento ou prevenção de recorrência da depressão, tratamento do transtorno de pânico, de ansiedade e obsessivo-compulsivo. Tomo diariamente os 2 comprimidos e me sinto bem. Além disso, tenho meu companheiro aqui, o Marrenco, um cãozinho da raça Shih Tzu, de 8 anos. Marrenco foi um presente de sua filha logo após o falecimento do seu pai. Um amigo tanto, finalizou Zilma. Conforme o médico psiquiatra do GHC, Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, Bruno Paz Mosqueiro, de 37 anos, cerca de 20% dos pacientes atendidos no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, relatam sintomas de depressão, e estes são encaminhados para atendimento ao posto de saúde, ou, dependendo da gravidade do caso, direcionados aos ambulatórios especializados na área de psiquiatria. Outra observação feita pelo médico durante os atendimentos é de que a maioria são mulheres que buscam ajuda. As mulheres possuem um risco quase 2 vezes maior de desenvolver a depressão, e isso se deve a vários fatores, desde biológicos até questões de gênero, explicou. Olha, é muito importante que existam políticas públicas capazes de conscientizar as pessoas. É necessário entender que não é somente a saúde física que é importante. A saúde mental é tão importante quanto ou até mais. O estado de depressão significa que o outro que está ao nosso lado necessita de ajuda. E são nos pequenos detalhes que conseguimos detectar muitas vezes estes problemas. De repente, o fato de ouvirmos mais as pessoas ao nosso lado, já estamos contribuindo em muito para que uma pessoa não venha entrar em depressão. Por muitas vezes, ela só precisa que escutamos ela. E para você que tem algum sentimento depressivo ou algo parecido, procure a ajuda de um psicólogo, médico, psiquiatra. Não se entregue a este sentimento que pode levar à destruição. Procure focar mais nas coisas positivas no seu futuro, evitando voltar ao passado e se lamentar pelo que fez ou deixou de fazer. A vida é bola para frente e movimento, coisas novas. Afinal, estamos neste mundo para termos experiência que nos traga evolução. E assim finalizamos por aqui mais um episódio do Acontece Podcast. A pauta de hoje foi sobre depressão que atinge cada vez mais brasileiros. Se você tem alguma sugestão de pauta para os nossos próximos episódios, nos envie pelo e-mail acontece.redação@yahoo.com ou pelo WhatsApp 011 98728 8669. Obrigado por nos acompanhar. O Acontece tem como finalidade trazer até você informações relevantes para a sua semana. E se você gostou do nosso episódio, compartilhe nas redes sociais. Obrigado por nos acompanhar.